mais um podcast, Enficast, o podcast da enfermagem da Nobre Educação. Trouxe aqui uma pessoa para conversar com a gente sobre um assunto bastante interessante e tem uma notícia para dar para vocês, né? Estamos envelhecendo, todo mundo vai envelhecer. Então o assunto hoje é envelhecimento. Queria que você se apresentasse, estamos com o Wagner aqui. Quem é o Wagner? O Wagner é um biólogo lá. Biólogo, não é enfermeiro, não, sou biólogo. Biólogo celular e molecular, né? Eu fiz faculdade de biologia, depois fiz a parte de mestrado, doutoramento, tudo na área de biologia celular, bioquímica. E sou professor da área da enfermagem, da medicina, já vai para 28 anos já então nessa área. Então você tem a enfermagem envolvida no seu âmbito aí, né? No meu âmago e lá em casa também, porque minha esposa é enfermeira. A enfermeira então, também. Então quem manda lá em casa é uma enfermeira. Ela que faz a minha escala com meus filhos, entendeu? Legal, então, legal. Que faz a escala lá. E falando aí, como de introdução, né? Tem uma notícia, estamos envelhecendo. O que tem a ver o Wagner com o envelhecimento? O que você veio contar para nós aí, Wagner? Interessante. Na graduação eu comecei a fazer pesquisa com a parte chamada apoptose, que é morte celular programada, desenvolvimento. Então nós pesquisamos o quê? A gente pesquisa desde a oncologia, porque mexe com essa parte de desenvolvimento, desde a parte de embriologia e a parte do envelhecimento também, que tem a ver com o tempo de vida da célula, ou seja, o processo de senescência celular. Então, por isso acabei também trabalhando muito tempo com o processo de envelhecimento, não só com a parte de oncologia, com a parte de desenvolvimento, mas com a parte de envelhecimento, que são 3 processos que são interligados, eles têm os controles celulares bem parecidos. Entendi. É uma área, para nós da enfermagem também, de alguns anos para cá, que tem nos chamado muita atenção, é o envelhecimento populacional, né? A gente tem visto várias clínicas, vários hospitais ampliando a sua gama, não só de leitos hospitalares direcionados para a parte de idosos, né, parte geriátrica, como também a especialização de profissionais. Sim, né? Curso de gerontologia, né? Exato, tem o curso de gerontologia, tem as especializações da enfermagem em gerontologia, né? Então é algo que vem crescendo aí no âmbito da área da saúde, da área da enfermagem. Você falou que trabalha com oncologia também, com parte celular, pesquisa para desenvolvimento de novos fármacos, novos medicamentos. Novos medicamentos. Então, a parte oncológica está direcionada, anda junto com o envelhecimento. Isso. Sabe por que anda junto? Vou fazer uma pergunta para você e acho que para todo mundo aqui. Ó. Você sabe quando o ser humano começa a envelhecer? Desde que nasce. Desde que nasce. Mas assim, um grau quando ele começa a chamar de que ele entrou na fase de envelhecimento. Sabia que aos 25 anos de idade, é isso mesmo, não se assustem não, né? Então eu comecei agora. Comecei ontem. 25 anos de idade. Porque antes dos 25 anos de idade, o que acontece? Vou pegar um número aqui que não é o verdadeiro, mas para entender. Você tem um bebezinho lá. Um bebezinho, se ele perder 100 células hoje, ele vai fabricar 1000. Só como assim? É porque, além de recuperar 100 células dele, ele vai fabricar crescendo. Ele vai precisar de mais células para crescer. Agora, vamos imaginar agora não mais um bebezinho, uma criança de 10 anos. Pegar o mesmo parâmetro para ficar fácil. Se essa criança de 10 anos perder 100 células, ela fabrica 300. Ou seja, ela continua fabricando mais, só que num ritmo menor. Quando tiver, 18 anos, ela perde 100 células e fabrica 130. Sim. Ou seja, menor. Agora, quando ela chegar aos 25 anos, ela perde 100 células e fabrica 100. Ou seja, não há um ganho. Não ganha só mais. repõe. A partir dos 25 anos, Cláudia, aí começa. Se tiver 30 anos, perdeu 100, fabrica 90. Então começou a dever dinheiro no banco já. Já está devendo. Está devendo. Com 35, perdeu 100, fabrica 70. E assim vai. Ou seja, você está devendo células para o corpo. Entendi. Por isso que responde aquilo que muitos alunos perguntam para você e para mim também, muitos enfermeiros, médicos, falam, por que um senhor de 60 anos, às vezes não tem uma boa recuperação de fratura, dependendo da fratura que ele sofre? É porque, obviamente, para recuperar a fratura, eu tenho que fabricar células. Sim. Só que se eu tenho um ritmo menor, eu não vou recuperar tão bem quanto uma criança de 10 anos.
Sim. Entendi. Entendeu? Por isso que é importante todos os assuntos que a gente fala, principalmente na minha área, que é a área da emergência, quando você vai falar sobre trauma, Olha. quando eu falo de trauma, eu tenho que dividir isso. Eu falo de trauma na criança, porque a criança tem uma recuperação diferente de um adulto. Sim. E eu tenho que falar de trauma na gestante, porque ela tem... E eu gostei que você falou agora. E eu tenho que falar de trauma no Boa. idoso, porque é diferente. É diferente, eu falo para os alunos o seguinte, ó. Você tem criança, tem jovem, tem o adulto, tem o idoso e tem a gestante. Eu falo Exato. sempre para ele, a criança não é adulto que não cresceu. Exato. Como o velho, o idoso, não é adulto que estragou, não. Entendeu? É Não diferente, a diferente recuperação só, é diferente. a fisiologia só é diferente. Entendeu? E a gente tem que se especializar nesses assuntos. Não digo assim, só porque eu trabalho em um pronto-socorro geral, vou ter que fazer uma especialização em geriatria. Não. Eu preciso entender que atender um senhor de 65 anos é diferente de atender um jovem de 25, mesmo que eles estejam com o mesmo diagnóstico. Você me disse que você trabalha com emergência, né? Isso. Então, até na hora que você vai atender, imagine, um acidente, isola, mas teve um acidente de ônibus aí, e você vai ter idosos, crianças. A resposta, né, Cláudio, às vezes, daquele indivíduo a uma fratura é diferente, não é? É diferente, totalmente diferente. O protocolo que você segue, né? Você acaba ficando até um pouco mais preocupado com o idoso, porque muitas das vezes ele tem uma tolerância à dor muito maior do que um jovem. Então ele não demonstra que ele está com aquele problema a priori, né? E por fim ele tem um problema mais grave do que o jovem. Então ele tem que ser olhado diferente. Sim, né? como uma gestante, né? Só que agora já começa a olhar diferente mesmo, a partir dos 25. A partir dos 25 anos. Você já está começando a ficar velho. E uma coisa que eu acho interessante, que as pessoas me perguntam assim, fazendo esse link, né? Hoje nós temos muito mais doenças do que tinha na época da minha avó. Aí é verdade isso, não é? Não é verdade, a gente começa a reparar. Aí eu falo, pessoal, é o seguinte, a população, que você começou a falar, está envelhecendo. Isso tem um reflexo. E o reflexo são processos que não ocorriam antes, ocorrem agora. Eu até brinco com meus alunos, falo o seguinte, ó, você tem um cachorrinho e um gato em casa. Aí eu pergunto, quantos anos, em média, obviamente, vive um cachorrinho? Aí o aluno fala 15, outro fala 18, outro fala 13, eu falo, mas vocês perceberam que vocês têm uma resposta? Vocês têm uma resposta. Porque ninguém pergunta, logicamente eu vou fazer uma coisa que não deveria ser feito, quando um pai recebe o primeiro filho no colo, ou o segundo, não pergunta pro médico, quanto tempo vive? Quanto tempo vive esse negócio aqui? Não sei. Sabia que tem uma resposta para isso? O ser humano, ele, pelo DNA dele, ele deveria perecer, ou seja, não tá mais nesse plano a partir dos 50 anos. Tá. Nosso DNA é programado para funcionar bem até os 40 e 50 anos. Depois dali, é igual um programa de computador ou de celular que não atualiza mais. Então tá fazendo hora extra já. Eu já tô. Eu tô com 52. Já tô. Tá, mas isso mudou ao longo do tempo. Mudou. Nós vivemos mais. Não é que estamos envelhecendo, estamos vivendo mais. Isso. De acordo com a tecnologia, assim, de acordo com... Não existia o enfermeiro, aí surge o enfermeiro. Exato. Não existia o médico, não existia o nutricionista, o farmacêutico, o biólogo. Ou seja, além dos profissionais, as tecnologias que nós fomos criando, medicamentos, tratamentos, isso que nós estamos fazendo, que vai ensinar. Ou seja, as pessoas vão adquirindo mais conhecimento e, obviamente, isso vai fazendo com que você usou bem o termo. Você viva mais. Mas sabe qual é o problema? Ninguém combinou isso com o DNA. Entendeu? O DNA ele tá lá com o programinha dele para viver, para coordenar bem, 50. Então, é a mesma coisa você falar, eu comprei um celular de 2011. Ah, mas ele tem que rodar os programas de 2023. Não vai rodar. Ele vai rodar do jeito que você achar que ele vai rodar. Não vai rodar bem. E você como pesquisador, tem solução isso? Isso que é o problema, né? Porque assim, hoje existem pesquisas. Tá. As pesquisas... Não é tua área de pesquisa essa. Não é essa área, DNA. mas existem pesquisas Tá. que são o seguinte, você deve ter ouvido falar terapia gênica, ou seja, desde a década de 90, o ser humano pensa em quê? Em fazer aquilo que a gente faz no computador. Contratar um técnico, que no caso vai ser um médico, um enfermeiro lá, que iria reprogramar o DNA para ele continuar rodando. Tá? Então, são tecnologias, a ciência tenta buscar a terapia gênica, ou seja, para fazer várias...
mexer no programa. O DNA é como se fosse um programa de computador. Eu conseguisse programar esse DNA para ele responder atualizado, entendeu? Eu lançaria uma versão, né, atualizada do DNA, lá com medicamentos, como quer que seja, para tentar prolongar isso e sanar esses problemas. Essa isso é a ideia. Aumentaria o tempo de vida? Ou teria uma melhora na qualidade de vida? A ideia são as duas coisas. Aumentar o tempo de vida e a qualidade de vida. Por quê? Hoje você observa que com essas falhas do DNA, que são inerentes, porque ele é um programa que já está, a partir dos 50 anos, ele começa a ter danos. O que acontece? Vão surgindo problemas como maior número de tumores e tudo mais. Qual que é a ideia? A ideia é, a partir do momento que você resolve esse dano, você, além de prolongar a vida do indivíduo, você faz com que o indivíduo não sofra daqueles problemas que foram surgindo. Como, por exemplo, tumores. Ou, como, por exemplo, tumores. Já diminuiria o número de tumores. Hoje nós observamos os centros hospitalares, você deve observar, que tinham maternidades e fecham maternidades e abrem áreas cardiológicas, oncológicas. Por quê? Porque a população está tendo menos filhos e a população está envelhecendo. E a partir do momento do envelhecimento, você tem alterações. Eu sempre falo para o aluno, você tem que saber diferenciar senescência de senilidade. A senescência é o processo natural de envelhecimento. Todo mundo vai envelhecer. Eu espero. Todo mundo envelhece. E a senescência traz o quê? Traz, por exemplo, a queda de cabelo. A senescência diminui a acuidade visual, diminui a acuidade auditiva, a pele muda. Tudo bem. Isso são consequências do envelhecimento. Não tem como mudar. Quer dizer, e não é o que a gente quer mudar. Né? Não quer deixar ninguém jovem, né? Rejuvenescer alguém. O que a gente quer evitar é a senilidade. O que é senilidade? São as consequências danosas do envelhecimento. Então, quer dizer, com o envelhecimento, a senescência, surgem algumas senilidades. Por exemplo, esse indivíduo pode vir a desenvolver, em alguns casos, uma síndrome demencial. E aí, será que não teria como a gente evitar isso? Tumores, por exemplo. Tem muitos tumores que são por conta do tempo. Isso. Será que não teria como evitar? Entendi. Por exemplo, nós estamos aí em Novembro Azul agora, né? Mês de novembro, tudo isso que acontece, né? Outubro Rosa, Novembro Azul, todos esses meses que a gente vai passando, eles têm um tema relacionado. Se você pensar que alguns dos processos têm uma relação com o envelhecimento, né? Então você pega o tumor de próstata, ele é mais frequente em relação à idade do indivíduo. Não quer dizer que todo mundo que envelheceu vai ter tumor de próstata, mas é mais provável o tumor de próstata aparecer no indivíduo com maior idade. Sim. Então, quer dizer, tem uma relação. Todo homem vai ter uma hiperplasia prostática. Que não tem nada a ver com tumor, que não tem nada a ver com uma tumor. Coisa é uma coisa. Isso, né? outra coisa é outra coisa. Mas existe uma probabilidade maior por conta do envelhecimento. Então, o que você poderia fazer? Se nós tivéssemos essa tecnologia de ir lá reprogramar o DNA, tirar aquilo ali, cortar, consertar como se fosse um programa, esse indivíduo não teria. Pô, o cara foi na Lua e não conseguiu fazer esse negócio ainda. Não conseguiu. Precisamos resolver esse problema. Entendeu? Eles tentam fazer a tal de edição do gene, que é editar um gene, igual editar um vídeo, cortar, colar. Eles têm resultados, às vezes, em animais? Tem. Já teve teste em seres humanos? Já. Só que acontece, dá certo em um e dá um monte de erro. Então, quer dizer, você não pode lançar isso num processo... Um processo gradativo. Isso. Né? Então, é algo ao longo do tempo. Só que a gente também tem que pensar como resolver do jeito que nós temos hoje, com a tecnologia que nós temos hoje, a senilidade, ou seja, como nós podemos mitigar, diminuir os danos que podem vir do envelhecimento. Aí a gente tem, né, como fazer isso. Sim. Hoje nós sabemos que a alimentação pode ser um dos prejuízos, dependendo da alimentação que você tenha, né, inadequada. O tabaco, né? O tabaco, sem dúvida. Né, o tabagismo, você que trabalha na área de emergência, você deve ter visto muitas pessoas que infartam, tudo, e tem uma relação com o tabaco. Tem uma relação direta com o tabaco. Né? O uso do álcool. Exato. Né? Ou seja, tudo isso você pode diminuir pensando na parte nutricional e de consumo. E nós temos outras situações, né? Que você tem exposição ao sol, uso inadequado de medicamentos, que hoje em dia também a gente tem muita medicalização com o idoso. Não que o idoso não tenha um aumento do uso de medicamentos. Sim, mas é muito perigoso deixar ele tomar conta disso. Porque chega um determinado momento da vida dele que ele não tem muito discernimento em saber se ele pode ou não pode, ou até mesmo
tomar em duplicidade ou não tomar Isso. seus medicamentos, Porque né? hoje é muito comum você ir numa drogaria, né? E você tem a exposição dos medicamentos ali. Exato. Mesmo a gente tendo lá aquela tarjinha vermelha, que não é de retenção de receita, mas deve ser prescrito, está dizendo Sim. ali. Mas o que acontece? Você tem, às vezes, o idoso tendo acesso, ele não tem o conhecimento, né? E hoje, com o advento da internet, ele vai lá no Google, eu estou com um determinado sintoma, aí aparece lá o nome de medicamento, ele compra. Só que aquilo que você falou, ele tem outro problema de base que, devido ao uso desse outro medicamento, pode influenciar, e aí você tem um outro, e vai tendo uma geração de um problema sobre o outro. Exato, ou seja, a exato. medicalização também não é a Também solução. é ruim, né? Isso. E você falou sobre oncologia, né? Ah. Tem aumentado o número de casos oncológicos? Tem, né? Isso, ao longo dos anos, Sim. a gente tem um aumento significativo, ou nós temos métodos para detectar que não existiam antes? Boa pergunta. Nós podemos pensar dos dois lados. Essa é a tua área de pesquisa. Né? A população vivendo mais tempo, obviamente, aquilo que nós chegamos à conclusão. Ela, com o tempo, o que é o câncer? A neoplasia. Tem alterações no DNA. Primeiro ponto para a gente deixar claro. 95%, ou seja, a maioria esmagadora dos tumores que surgem no corpo humano não são herdáveis. Não quer dizer, eu não vim ao mundo com aquele gene para ter aquele câncer. Então não existe câncer herdável. Não foi isso que eu disse. 95% dos tumores não são herdáveis. 5% tem origem, por exemplo, câncer de mama tem uma alta penetrância genética, uma relação de herdabilidade. Câncer de próstata tem essa relação de herdabilidade. Beleza. Então Sim. tem uns tipos de tumores Eles estão que ali tem nos 5%. 5%. 95% são da nossa vida, do nosso ambiente. Então, por exemplo, como nós falamos, o tabaco. O tabaco nós sabemos que tem uma íntima relação com tumores na área pulmonar, né? Tumores também intestinais. Nós sabemos que tumor de reto, tudo tem uma relação também com o tabaco. Então, veja, o indivíduo não veio com essa tendência nem ter o tumor pulmonar, nem ter um tumor no reto. Foi o uso do tabaco com outras substâncias, outros compostos, o ambiente que favoreceu. Então, esse é um ponto. A população vivendo mais tempo e se expondo mais a fatores de risco, obviamente, ela acaba tendo mais alterações genéticas e ela acaba desenvolvendo, então, os tumores. Então, primeiro ponto, com as tecnologias que nós temos hoje, com a mídia, com a informação como você está fazendo hoje, isso a ideia é diminuir esse processo. Obviamente, com leis mesmo que o governo coloca, ou seja, não pode fumar alguns anos em locais fechados. Isso diminui o uso do tabaco, então já favorece. Isso diminui o número de pacientes com câncer de pulmão. Aí nós temos que pensar agora no outro ponto, como você falou, o desenvolvimento de novas tecnologias, de novos medicamentos, só que isso leva um tempo e a população continua envelhecendo. Então o que vai acontecendo com esse envelhecimento? Você continua se expondo a fatores, o DNA já passou o tempo dele de validade, já vamos não falar assim. Então você percebe que o câncer não é um fator só. Ele é multifatorial, são vários fatores que vão somando, que vão favorecendo. E um dos fatores nós estamos vivendo mais. Quanto mais nós vivemos, mais chance de ter alterações, mais exposição a fatores de risco, ou seja, maior número de tumores vão surgindo. É como o trauma. O trauma não acontece por um único motivo. Sim. Né? Sim. Ele bateu o carro. Por que ele bateu o carro? Porque ele estava correndo. Mas não era só porque ele estava correndo, era porque a rua era ruim, ou porque estava chovendo. Ou porque se distraiu, né? Se distraiu. Então, coisa. É a mesma coisa. Mesma né? coisa. Mesma coisa do envelhecimento. É uma área meio que, não nova, né? Mas que a gente está tendo que se preocupar, porque é o futuro é esse. Sim, até hoje tem um certo, assim, eu vejo assim, trabalhando com os alunos da medicina e da enfermagem, é uma área ainda que, quando você pergunta, você vai fazer o quê? Aí muitos vão para a área de cardiologia, emergência, UTI, neuro. Poucos lá falam geriatria, gerontologia. Eu não sei se você percebeu isso, mas isso mesmo. Eu não Ninguém sei fala. É pouco, né, que se preocupa com isso, mas as pessoas têm que entender que todos nós vamos envelhecer, nós estamos envelhecendo. Você abriu falando isso, nós estamos envelhecendo. Então, eu preciso de uma população profissional da área da saúde que entenda o idoso.
que entenda a fisiologia do idoso que muda, as patologias mais frequentes, as prevenções, os cuidados paliativos, quando houverem necessidade de serem implementados. Eu preciso de um grupo de profissionais que entenda isso. E é um campo que não vai ficar pequeno. Não. Não tem como Você ficar. falou, né? Pirâmide. Além da gente estar envelhecendo, estamos vivendo mais. Sim. E tudo, as pesquisas como a que você faz, vai nos proporcionar viver mais. Tecnologias, né? Medicações, então coisas que pessoas morriam antes, hoje não. Né? Sim. Então, a gente tem que se preparar para isso. É uma área que tem um futuro. É verdade. Para quem está pensando numa pós, a gerontologia, a geriatria, são áreas que vão ser, num futuro não distante, agora, são necessárias. Né? Para quem aí é enfermeiro, por exemplo, em UBS, sim. Né? Deve atender muito idoso. Muito. Foco idoso. Principal. Né? O foco idoso. Principal ali dos grupos de diabético. Isso. A maioria são idosos. Grupo de hipertensão, a maioria são idosos. Né? Quando nós falamos, né? Você pega pacientes que sofrem de problemas demenciais, Alzheimer, tudo. Ou seja, eles vão chegar até você. Vão. Tá? E eu espero que em breve nós também tenhamos descoberto tratamentos melhores e eu vou precisar de um profissional que saiba implementar esses tratamentos. É claro, porque não é qualquer um. Né? Nós nos deparamos, fazendo um paralelo, com essa falta de profissional quando nós estamos ainda no pico da pandemia. Foi. Você, como eu, sabe que olhou-se para a UTI e percebeu que não tinha profissional para entrar lá. Não foi? Foi exatamente isso. Não tinha médico, não tinha enfermeiro, não tinha técnico. Fisioterapia, todo mundo ficou assim. Não tem enfermeiros. Não tem. Não tem fisioterapia. Não tem. E o idoso, ele não é um paciente comum. Então, a gente precisa prever que podemos chegar nessa situação. Sim. De não ter profissionais que entendam o tratamento do idoso. Verdade. E ele é aquele paciente que tem, como você falou, às vezes, algumas comorbidades, não uma só. Não uma, ele é um poço de comorbidades. E aí você fala, esse paciente, ele tem um determinado problema. Mas ele tem problema cardiovascular, ou ele é hipertenso. Né? Então, como é que eu vou lidar com um paciente que ele venha com algumas situações em que uma acaba interferindo na outra? Qual a melhor maneira? Né? E nós não podemos esquecer da parte social. Exatamente. Né? Uma coisa que eu reparei, assim, a gente trabalhando com essas pesquisas, você pega, por exemplo, o idoso tem as mudanças fisiológicas dele, naturais, ou seja, a diminuição de tecido adiposo da parte periférica, tudo isso. Então ele acaba sentindo mais frio, acaba ficando mais recluso, tudo. Aí a gente observou o seguinte, que esses idosos, então, e era uma coisa lógica, tem uma diminuição, por exemplo, do índice de vitamina D. Por quê? Muitas vezes ficam cheios de agasalhos, e não trancados. Toma sol, não faz a reposição adequada. Isso. E aí eles vão ter vários problemas. Entre um desses problemas, a gente sabe, a osteoporose está aí. Não pode ser, a osteoporose não é só primária, aquela famosa da pós-menopausa, tudo isso. Não, nós temos outros tipos de fatores que levam a isso. Então, mas cadê o profissional para chegar lá naquela instituição, né? Aquele que nós chamávamos antigamente de asilo, né? Chegar e falar, esse paciente, esse idoso, ele tem que sair, ele tem que tomar sol tantas horas por dia, ele tem que andar, porque a mobilidade também é importante para ele, mobilidade é importante para a parte óssea, para a parte muscular, ou seja, mas vai fazer isso de acordo com o que você falou. Quando ele entender que o idoso simplesmente não é um ser humano igualzinho ele estava quando ele nasceu. Ele teve modificações. Ele está numa situação totalmente diferente. Né? Tá aí uma dica aí para um campo que não vai faltar. Não vai faltar. Não vai faltar. A gente vai envelhecer, todo mundo vai envelhecer. E a população está envelhecendo cada vez mais. Nós observamos isso na Europa, né? Na Europa você tem uma pirâmide totalmente invertida da nossa. Invertida, exato. Tá? Então lá eles se preocupam muito com a qualidade de vida do idoso. E nessa qualidade de medicamentos, qualidade de tratamentos, você vê a parte de terapia ocupacional. Né? Esse idoso... Tem comunidades, eles chamam de comunidades seguras, eu acho que... Se não me engano, a última vez que eu li alguma coisa era na Holanda.
Ah. Então, o idoso pode até morar sozinho, tal, mas se ele precisar trocar uma lâmpada, por exemplo, ele telefona e alguém vai trocar essa lâmpada para ele. Ah, isso é importante. Fica mais barato alguém Aham. trocar a lâmpada do que o serviço de pré-hospitalar ir buscar ele que caiu da escada porque ele foi trocar a lâmpada, Verdade. né? Uma coisa que eu tava até hoje, né, lendo um artigo, por acaso, que falava sobre incontinência urinária, Sim. né? E falava, obviamente, que a continência urinária é mais comum no idoso, devido ao envelhecimento do tecido da bexiga, tudo isso explicando a parte de controle, miccional, beleza. E uma coisa que um enfermeiro, aliás, ele falava nessa aula, que ele falava o seguinte, ó, é muito importante beber água, é muito importante beber água, beber água, beber água. A gente fala tanto isso, mas a gente esquece o seguinte, a gente tem que ensinar também o idoso a quando ele for, por exemplo, deitar, dormir, que ele não beba muita água antes de dormir. Porque o que vai acontecer? Ele vai como ele tem às vezes, essa alteração na área geniturinária, na bexiga, ele vai sentir aquela urgência, né? Sim. De ir ao banheiro e ele vai levantar muitas vezes e depende do idoso, isso é um risco de maior de queda. Exatamente. Mas quem é que sabe isso? É o especialista. É especialista. Tanto foi uma enfermeira explicando, uma geriatra, Exatamente. que eu vi e falei, interessante, porque a gente fala tanto de beber água. Aí ela falou, eu não estou dizendo, ela falava, pra ele não beber água, que ele beba muita água durante o dia. Só que em determinado horário ele tem que parar, porque senão ele vai gerar essa urgência. E essa urgência dele vai gerar uma outra urgência que é a queda dele no banheiro. Isso, então tem que se preocupar. Você viu? O link que ela fez foi muito importante, né? Mostrando assim, olha, isso é uma orientação só de quem trabalha na área. Só quem trabalha na área, só quem é especialista. E aí, no caso, o enfermeiro que fez uma especialização em geriatria, que talvez tenha essa sacada de saber orientar melhor. Isso. Por isso que não dá pra gente ter hoje pessoas que não sejam tão aprofundadas no assunto. Eu vou dar alta para um senhor de 70 anos, eu como enfermeiro do setor, clínica cirúrgica, eu tenho pacientes de 20 anos, 15 anos e de 70 anos. A orientação que eu vou dar para ele talvez seja a mesma orientação que eu dou para todos. E não pode ser assim. Não pode ser assim. Até uma coisa simples, né? Ou seja, da saída do leito até chegar lá no carro que vai levar ele. É todo um processo diferenciado. Exatamente. Mas ele é um idoso ativo, sei lá o quê. Mas assim, ótimo que ele é um idoso ativo também, mas internamente modificações ósseas ocorreram, modificações musculares ocorreram, e uma queda ali, alguma coisa aconteça nesse trajeto, vai ser bem diferente do que aquele paciente de 20 anos. Exatamente. Como você falou. Então, isso só quem vai entender é aquele especialista na área. Sei lá, no meu ponto de vista, você falou alguma coisa interessante, né? Se você está numa ala onde você tem idosos, né, internados, né, você precisa ter um enfermeiro geriatra ali para ter, assim, não sei se é viável, mas assim, seria... Mas não sei se seria viável ou não, mas vai ser necessário, não vai ter jeito. Não vai, você precisa, né, de alguém que entenda aquilo ali. O número está aumentando, né? O tempo de vida está aumentando. Então, como você mesmo falou, tem hospitais fechando leitos de maternidade e abrindo leitos de geriatria. Então, né? Porque você tem o envelhecimento da população. Então, a gente tem que mudar o nosso modo de entender, né, o ser humano. Tá? E isso tem que começar lá na faculdade. Ou seja, lá na faculdade, o aluno, vamos pegar nosso nicho aqui, né? O aluno da enfermagem tem que mostrar para ele um olhar especial para esse idoso e estimular que mais alunos façam. Não ser só um detalhe no meio jogado em algumas disciplinas, não. Não, tem que ser, acho que todas as disciplinas têm que ter essa parte, porque não tem como fugir. Né? Porque você vai ter um envelhecimento da população e esse envelhecimento populacional vai gerar essas alterações e você vai gerar essa demanda, você vai ter que ter um profissional especializado nessa área. Então, a resposta que eu sempre falo para os alunos, eles falam, o número de índice de tumores, de pessoas com câncer aumentou no mundo? Aumentou, mas não aumentou porque simplesmente aumentou. Tem uma explicação. Sim. Logicamente, mudanças, né, no ritmo de vida, também exposições a fatores, mas também o nosso envelhecimento. A gente vive mais, que bom que a gente vive mais, que bom, né? Só que nós também temos, como você falou bem, aumentarmos a qualidade de vida desse idoso, melhorar a qualidade de vida desse idoso.
Porque senão você vai entrar numa ideia que não é ideal, ou seja, ideia que não é ideal foi redundante, mas uma ideia que não é a correta, ou seja, viver mais, mas sem qualidade, eu não sei se é isso que é o correto. Exato. É uma área boa, uma área que tem grandes perspectivas, né? Mas a sua linha de pesquisa também, você pesquisou a parte de envelhecimento celular e tal, Sim, sim. é a parte oncológica também. É porque o que acontece? Nós sabemos que o Brasil, assim, ele é uma farmácia a céu aberto, né? Ou seja, Tá. você tem muitos medicamentos que talvez vocês conheçam, que vocês façam o uso, ou vocês acabem administrando aos seus pacientes, são medicamentos que têm na fórmula dele, na estrutura química dele, materiais originários da nossa biodiversidade. Por exemplo, o famoso captopril, que todo Sim. mundo fala, inibidor de ECA, né, antihipertensivo. Uhum. Né? Esse captopril, ele tem a origem numa pesquisa da USP de Ribeirão Preto, né, sendo uma fração do veneno da jararaca, da serpente. Né? Então, dali se tira essa fração e você acaba tendo esse fármaco desenvolvido, medicamentos, assim vai. Então, a nossa linha de pesquisa qual que é? Buscar na natureza princípios ativos que diminuam ou controlem, né, as células tumorais, e para isso a gente precisa então sair a campo, buscar fontes. Nós sabemos que no Brasil fungos fazem isso, vários tipos de plantas fazem isso. E por que surge esse interesse? Porque nós temos o aumento, né, do envelhecimento populacional, tudo isso. Então, como você falou, isso é uma pesquisa que começa agora, mas para o futuro que não muito distante. Certo. Tá? O problema que a gente tem, Cláudio, é que no Brasil a pesquisa inicial é feita aqui, ou seja, você descobre o fármaco não, o princípio ativo, mas quem vai continuar esse processo, quem vai dar pontos finais devido à tecnologia, são muitos países outros que isso, Estados Unidos, Europa. Então, na verdade, quem vai acabar colhendo o lucro, os louros disso, os frutos não será aqui. E acaba patenteando lá fora e a gente não acaba será aqui. Por conta da falta de tecnologia que a gente tem para dar continuidade. Então, aí pegando nosso gancho, os primeiros idosos então que receberão no futuro o benefício disso não serão os idosos brasileiros. Serão os de fora. De uma tecnologia que surge aqui. É muito difícil ser pesquisador? Aqui no Brasil, você tem que pensar o seguinte, você precisa, na maioria das vezes, para ser pesquisador, normalmente tem que ser uma instituição que seja pública, porque há muitas instituições privadas, não que não aconteçam, elas não investem porque elas veem aquilo como um gasto, um custo. Então você precisa, e muitas vezes a instituição não te fornece isso, a instituição pública, como muitas vezes faz parte, né, da verba que ela já recebe do governo, ela acaba direcionando isso. E nós temos agências de fomento, né, CNPq, no caso FAPESP, tudo isso que acabam fomentando. Só que mesmo assim você tem um índice diminuído de pesquisadores. Porque esse indivíduo, para pesquisar, muitas vezes, ele tem que fazer o quê? Ele tem que abrir mão de trabalhar. Muitas vezes a pesquisa exige dedicação exclusiva. E aí o indivíduo fala, pô, eu vou ganhar quanto para fazer um mestrado? Só precisa saber fazer um mestrado de pesquisador. O indivíduo vai ganhar aí, no máximo, R$2.000. E para fazer um doutorado, no máximo R$4.000. Então o que ele fala? Às vezes ele consegue um emprego que ele ganhe muito mais que isso. E não consegue fazer pesquisa. Não, porque não pode. Disso. E aí acontece, você não vai tendo o pesquisador. Você vai tendo a fuga. Então você tem muitos laboratórios, né, que não tem pesquisador suficiente. Por quê? Porque você não tem como ter um benefício financeiro, vamos falar assim, para esse indivíduo. Ele acaba abandonando o sonho dele de trabalhar na pesquisa e vai para a área privada, trabalhar no hospital, onde quer que seja. E aí você tem essa lacuna. Então isso é um problema que a gente enfrenta também. Que legal, assim, da tua vivência, né? Legal de saber que tem pessoas como você que vão atrás ali, estão batalhando. É triste saber que a pesquisa no Brasil funciona dessa maneira. Funciona dessa maneira. E esse foco de vocês é com células cancerígenas e vocês estão procurando algo para diminuir o crescimento celular. Isso. Primeira coisa, nesse foco. Isso.
Porque a primeira coisa que você faz, você vai lá e busca lá o princípio ativo. Certo. O problema, às vezes, é que você acha um princípio ativo, um composto químico, que faça a inibição, vai das células tumorais. Mas ele também faz totalmente inibição de tudo que é célula. Então você tem que saber, será que eu consigo modificar? Isso daí vai para outra linha. Só para a célula tumoral? Então isso daí vai para uma outra linha. Você vai pegar lá químicos, que já não é minha praia, né? Mas químicos que vão modificar a molécula lá para que ela tenha ação somente na célula tumoral. Mas às vezes eles não conseguem fazer essa modificação, porque é inviável. Então aí você ficou um ano lá pesquisando aquilo e quando recebe, eles abandona e começa com outro, porque não vai ser viável. Tudo de novo. Não vai ser viável. Então o que acontece? Aí tem que começar de novo, buscar, e aí vai virando. O que te dá mais trabalho? Dar aula para enfermagem ou fazer pesquisa? Não, fazer pesquisa. Na aula de enfermagem é de boa. É de boa. É de boa. Os alunos, assim, que a gente estava até discutindo uma vez aí, os alunos hoje em dia, eles têm essa ideia do que tudo se resolve rápido com a internet, mas assim, eles são interessados, né? E aí eu falo para eles, até nas nossas aulas, né? Ou seja, busque as áreas que tenham, né, maior amplitude e possibilidade de você ter um futuro promissor, como você citou. Se você olhar bem, a população está envelhecendo. Então, é uma coisa lógica. Né? Eu vou ter muito mais chance no mercado se eu trabalhar com uma área de geriatria ou com áreas que estejam relacionadas a doenças comuns do envelhecimento. Exato. E aí eu vou ter maior oportunidade de emprego. Sim. A área da oncologia, para mim, é uma área pesada. Eu não gostaria de trabalhar, Sim. Não me adaptaria bem, porque eu acho uma área pesada. Né? Mas é uma área grande também para enfermagem. Muito grande. É uma área, a área da oncologia, se você pensar, ela envolve desde, obviamente, de oncologia pediátrica até outros, que essa que muitas pessoas fogem, né? Oncologia pediátrica, dá para entender, né? Sofrimento de criança, todo mundo fica muito mais sensibilizado. Mas é uma área muito ampla, a área da oncologia. Por quê? Porque esse paciente não tem jeito. É um paciente que muitas vezes ele fica com internações a longo prazo, né? São pacientes que têm, quando são internados, obviamente, quando não é tratamento ambulatorial, eles têm as internações longas, têm aqueles cuidados, tem risco de determinados outros tipos de problemas, infecções, dependendo do tipo de tratamento. E é difícil você encontrar profissionais especialistas, né, nessa área, em todos os ramos. Muitas pessoas fogem dessa área mesmo. Foge porque é um paciente muito, muito complexo. Bem complexo, né? E aí quando você pega um idoso fazendo tratamento oncológico, aí você duplica essa complicação, né? Você multiplica, amplia demais. Sim, porque você tem que imaginar que ele, obviamente por ser idoso, muitas vezes, ele não chega lá só com essa comorbidade. Exatamente, não é só aquilo que ele tem. Ele não imagina, um idoso que tem ali, como você falou, pegar lá um câncer de próstata, tá? Mas ele tem, muitas vezes, ele é diabético. Exatamente. Tá? Ele pode ser, além de diabético, ele ter algum problema respiratório relacionado, né? Um enfisema, pelo amor de Deus, mas assim, juntando tudo, é um combo danado, mas pode acontecer. Então você vai ter um paciente enfisematoso, com câncer de próstata e diabético. Quer dizer, imagina um enfermeiro que vai trabalhar com isso, por isso que ele tem que estudar muito. Eu costumo dizer o seguinte, aqui nas trocas de ideias com as pessoas que a gente traz, a gente costuma incentivar, né? Olha, é uma área interessante, a geriatria, é nova, né? Olha, oncologia, né? Mas ao mesmo tempo a gente joga um balde de água fria. Olha como é complicado a oncologia. É verdade. Olha como é complicado a geriatria, né? Porque você tem que ser é igual assim, né? Dá pra fazer um paralelo nos dois extremos de vida, ou seja, quando você pega a pediatria, você pega uma criança que está em formação, ou seja, então ela tem sistemas que estão ainda aprendendo a conviver nesse mundo. Então ele vai ter algumas respostas diferentes a determinados tipos de terapias, a determinados tipos de problemas, que a doença. Então é difícil, né? E muitas vezes, se você pegar ainda bebê, não fala. Então, quer dizer, imagina um enfermeiro que trabalha com pediatria. Ele também fica ali com
um monte de cuidados, porque tem lá, o medicamento não pode usar até atingir 12 anos. Não tem o sistema imune desenvolvido. Ainda tem um monte. Aí você pega o idoso, você vai pegar o outro extremo, que também tem essas, né? Tem um monte de comorbidade, tem um monte de coisa. Mas é uma brincadeira realmente que a gente faz aqui, é de falar, olha, vai para essa área, olha, essa área é legal, tal. E ao mesmo tempo falar, olha, é muito complicado, porque realmente é. Não dá para você ser simplesmente um enfermeiro especializado em oncologia e achar que você, eu já fiz a minha especialização, hoje eu trabalho com oncologia, não preciso mais pegar nos livros. É verdade. É uma área que está mudando. Você imagina, mesmo que ele queira restringir, imagine que ele queira falar, não, eu vou ser enfermeiro oncológico de hemato. Tá. Só que a hemato você tem linfoma, não Hodgkin você tem leucemia. Então você começa a ver que não é um problema só. Não. Falar que existe hemato-oncologia é uma amplitude, não tem como. E o que ele aprendeu ano passado, esse ano, muito provavelmente, talvez não seja mais a verdade. Não seja. A oncologia muda protocolo toda hora, né? A mudança é muito rápida nesses protocolos ou leva um determinado tempo? Por exemplo, vamos levar isso para o trauma. Protocolos de trauma mudam em torno a cada 3, 4 anos, sim, umas coisinhas ali. Mas na onco chega a ser questão de meses? Olha, não sei se chega a ser questão de meses, mas é rápido, porque qualquer tecnologia nova que seja provada, que logicamente foi testada, se for liberada, né? Por exemplo, a Anvisa, pegar no Brasil, qualquer centro clínico pode implementar. Aí... Então você vai ter. E tem outro detalhe, Cláudio. Você tem protocolos que são utilizados no hospital A e que não são utilizados no hospital B. Ou seja, aí o protocolo do hospital A não é aquele utilizado no hospital B. Porque tem vários protocolos, às vezes, para o mesmo tipo de doença. Certo. Então o paciente chega lá e fala, olha, eu tenho, né? Ele foi diagnosticado com determinado tipo de tumor, e aí ele vai num determinado centro lá, hospitalar, e aí fala para ele, ó, o médico atender vai falar, nosso protocolo vai ser feito assim, a gente vai fazer primeiro, por exemplo, a cirurgia, depois vai dar andamento à quimioterapia, a quimioterapia vai ser assim, tantos ciclos e tal. Aí ele vai num outro centro hospitalar e fala, não, aqui a gente vai começar primeiro com a quimioterapia, e aí às vezes são outros fármacos, outros ciclos, e depois, se necessário, a gente faz a cirurgia. Aí vai num terceiro, ou seja, há diferenças de protocolos na parte oncológica, sim. Tá? E além de eles mudarem mais rápido, você tem ainda mais de um protocolo. Então... Então não dá para o enfermeiro que se formou em oncologia achar que ele não vai mais pegar no livro. Vai pegar muito no livro. Diariamente, anualmente, ele se reciclando. E se ele mudar, se ele trabalha no hospital A, ele já está acostumado, mas se ele, por exemplo, sai daqui do hospital A, vai para o hospital B, ele vai ter muito conhecimento que ele adquiriu, mas ele vai ter que readaptar, porque os protocolos às vezes mudam, as condutas mudam no outro centro hospitalar, e aí que ele vai ter que fazer, como você falou, estudar de novo. E aí se ele pega a mesma coisa na geriatria, né? Existem condutas no hospital, existem condutas no outro, quer dizer, são áreas que, como você disse bem, né? São áreas que tem tantas mudanças. Muito dinâmicas, né? Aí o enfermeiro não tem como. Se ele quiser... A gente incentiva de um lado e desestimula para o outro. Ai, meu Deus, estava gostando da área de geriatria, já não vou mais. Tem que estudar demais. Pior que é. Mas assim, vamos imaginar o seguinte. Hoje nós temos também ampliando o centro de repouso, que nós chamávamos de asilo, antigamente. Precisa de enfermeiro. Precisa. E temos muitos. E não é qualquer enfermeiro, tem que ser o especialista. Sim, porque você vai ter um paciente... Tem detalhezinhos ali que só o especialista vai saber. Isso. E isso é um campo que você falou. Você não precisa trabalhar só em hospital, só em clínica. Hoje você tem as famosas casas de repouso, ou seja, que as famílias muitas vezes, né? E por escolha até do próprio paciente, ou seja, ele pega lá, ele tem a aposentadoria dele, ele prefere ficar lá do que na casa do filho. Isso, e precisa do enfermeiro lá, 24 horas. Então vai ter que ter um enfermeiro, um plantonista, tudo isso. E isso tem busca. E o enfermeiro que seja especialista nessa área, ele vai ser disputado, né? Exatamente. Então, se você pensa, né? Pensando agora como profissional que tem que ter o valor agregado financeiro, ele vai conseguir muito mais agregar valor. Exatamente. Né? Porque ele está sendo buscado no mercado. Tá? É um mercado que busca esse profissional.
tá? Então, diferente. É, a gente estimula, desestimula, daqui a pouco estimula de novo. Né? Não, a ideia mesmo aqui dessas conversas, né, com pessoas que a gente traz para conversar, é sobre isso, para mostrar pro público que existem outras áreas da enfermagem, como estão estas áreas, ou mesmo áreas que já se conhece bastante, né? Como, por exemplo, oncologia. A gente já tem aí enfermeiros especialistas em oncologia sendo formados há muitos anos. Sim. Muito mais do que os enfermeiros formados em geriatria. Sim. Né? Que é um campo, pode-se dizer, meio que novo. Mas em que situação que está, né? A oncologia, por exemplo, está renovando. Sim. Então tem ad eterno o estudo aí desse a indústria profissional, farmacêutica, né? isso é o que a gente tem que falar a verdade, ela investe muito em oncologia, né? Bastante, né? Sim. Por quê? Porque ela percebeu isso que nós falamos, o envelhecimento populacional, essa relação, né? Então ela percebeu que é um campo que, como você falou, está crescendo e vai precisar, obviamente, de terapias. Então o investimento é muito alto nessa área, envolvendo geriatria, envolvendo oncologia. A indústria farmacêutica investe muito. Então, obviamente, você tem, né, os hospitais pensando nisso, ou seja, o investimento é grande. Exatamente. Da indústria, ou seja, nós temos a busca maior, aí isso vira uma cascata, né? Os convênios percebem que tem como ganhar mais dinheiro, né? Obviamente, porque gira tudo em torno isso, e aí o que acontece? Você vai precisar de profissionais. Né? Cada vez mais você precisa de profissionais. E cada vez mais especializados em determinados assuntos. Sim, especializados nesse assunto. Porque senão você vai ter o cliente, vamos falar, né, o paciente, mas você não tem o que oferecer para ele. Com qualidade. Aquilo que você falou, né? Você está lá numa ala de onde você tem uma área mais generalista, e você tem lá o jovem de 20 anos, um de 30 e um senhor de 80 anos. Quer dizer, será que aquele enfermeiro que está ali, ele consegue lidar com essa diferença né, de terapias, de condições, de respostas aos tratamentos, tudo? Ele tem que se especializar, porque é totalmente diferente. Não tem, né? Então, é isso que a gente tem que pensar, né? Ou seja, hoje em dia, para todos os profissionais da saúde, a população está envelhecendo. Enquanto a população envelhece, né, se a gente continuar simplesmente cuidando só dos jovens, só da população adulta, você vai ter depois um gargalo lá na frente, como a gente teve, infelizmente, no pico da Covid. Ou seja, vai chegar uma hora que você tem uma grande população de idosos e você não tem como dar assistência a essa população de idosos. E essa população ficou ali e não saía para dar vazão para quem tinha que entrar. E como que a gente vai fazer? Exato. É esse problema que a gente vai ter. Estamos envelhecendo desde os 25 anos. Triste. As pessoas se assustam quando eu falo isso, mas dá para envelhecer com qualidade. Dá para envelhecer com qualidade. Hoje em dia também a gente tem essa vantagem, né? A tecnologia também trouxe para a gente... Está nos ajudando aí para... Né? Porque as pessoas veem também o envelhecimento só da pele, né? Exato. E não só que a gente envelhece dentro, tá? Dentro também. Se a pele tá caída, imagina dentro. Então tá ruim também. Então a gente tem que imaginar que tem como tratar isso também. Tem como impedir isso. Com certeza. É interessante isso daí. Pô, Wagner, que troca de ideia legal, viu? Valeu muito. Acho que foi muito interessante entender essa área da pesquisa um pouquinho, né? Claro que bem pouco, fizemos umas pinceladas aí no assunto. Na parte do envelhecimento. Imagina que eu ia achar que eu estou ficando velho desde os 25, né? E interessante saber a que ponto que a ciência está chegando, né? Tá buscando, o que ela está buscando. Sim. Né? E saber aí, trocamos ideia aí dos campos para enfermagem. Geriatria, oncologia, que são campos aí que só tende a crescer. E precisa de enfermeiro, né? Precisa. Queria que você deixasse um recado para a turma aí que gostaria de partir para pesquisa, por exemplo, ou para oncologia, ou para... Deixa um recado para a galera aí. Então a gente pode pensar o seguinte, né? Que nós estamos envelhecendo, isso é um fato. A gente pode escolher como vai ser esse envelhecimento. Se a gente vai simplesmente sentar na cadeira, pegar lá o controle remoto e deixar que o envelhecimento venha, né? E você, a partir disso, vai chegar um momento que você, quando acordar, já não há muito o que fazer. Ou você perceber que nós estamos envelhecendo desde os 25 anos e tomar uma atitude, ou seja,
a partir de agora, ou desde antes, eu vou cuidar da minha saúde e buscar fazer com que esse envelhecimento, que é inevitável, ainda bem que existe também, Ainda bem, que ele né? venha com muita qualidade, né? Uhum. E eu preciso, então, fazer o quê para melhorar isso? Manter minha mente, né, sempre ativa, buscar o conhecimento e, de novo, né, como eu sempre falo, transmitir isso para os outros. Então, se você fizer esse combo aí, você vai ser, com certeza, uma pessoa que vai ajudar muito mais pessoas e você vai contribuir muito mais com a sociedade, com você mesmo. Legal. Obrigado, Wagner, mais uma Obrigado vez. você. Valeu mesmo. Finalizamos aí com uma conversa bem interessante. Pessoal aí que tiver perdido ainda um pouco, querendo saber qual área que vai seguir da enfermagem, aí, ó, 2 dicas interessantes: oncologia e geriatria. E a gente fica por aí. Até o próximo IFCast. Um forte abraço para todos. Valeu, pessoal. Valeu. Obrigado. Obrigadão, hein? Porra, legal demais.